Oi, gente, bem-vindos. A gente está ao vivo aqui. Eu sou o Roberto de Palma Barraco, da CBF Academy, e hoje a gente está aqui no CBF Academy Talks, além do jogo, para falar sobre a Jornada Internacional do Atleta, o papel do intermediário. Esse é mais um projeto da CBF Academy, semanal, que permite o acesso gratuito aos nossos professores e outros especialistas, que se juntam a nós para conversar sobre assuntos atuais do mercado. E hoje a gente tem a sorte de estar com 4 grandes nomes do futebol brasileiro. Eu vou começar apresentando o nosso técnico da Seleção Brasileira Sub-20 e uma das pessoas que eu sigo desde quando era técnico da base, André Giardini. Tudo bom, André Giardini? Boa tarde, Roberto. Prazer aí atender vocês, um convite especial. Também espero aproveitar demais aí a experiência de todos aí palestrantes e que serão momentos aí de troca de experiências e espero que a gente aproveite bastante aí esse momento. Obrigado, a gente que agradece. Com a gente também a Simone. A Simone é uma das pessoas que tem, acho que uma das carreiras mais interessantes que a gente tem no futebol feminino e uma das nossas maiores histórias que eu tenho a sorte de acompanhar também desde quando eu era pequeno. Simone, tudo bom? Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Só uma coisa ficou meio estranha aí, né? Desde pequeno, como se eu fosse muito, muito mais velha, né? Então a gente pode reformular um pouquinho isso. Mas obrigada mais uma vez pelo convite. É uma honra sempre estar aqui com vocês. Atleta começa cedo, então acho que a gente tem quase a mesma idade nesse ponto. Vamos lá. Agora também tenho a sorte de chamar Gilberto Silva, que todo mundo conhece como atleta, e agora, além da vida de atleta, tem um projeto sensacional que ele fez exatamente na transição de carreira dele lá na UEFA. Bem-vindo, Gilberto, tudo bem com você? O microfone, Gilberto, ele tá desligado. Agora foi. Oi, estou ouvindo? Agora sim, isso. Bom, boa tarde a todos. É um prazer poder estar com vocês, falando um pouquinho, aprender, né? Acho que o intuito é a gente aprender, trocar experiências. E vai ser bacana compartilhar essa tarde aqui com todos vocês. Obrigado. E, bom, para fechar esse time, junto da Simone, que é a nossa técnica da seleção feminina sub-17, a gente tem também a Maravilha, que é a preparadora de goleiro da seleção feminina, e uma também que eu vejo jogar desde sempre e tive a sorte de acompanhar também toda a carreira jogando no gol da nossa seleção. Bem-vinda, Maravilha, tudo bem com você? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. É uma grande alegria poder estar participando do programa, para a gente poder estar conversando sobre o futebol feminino, principalmente sobre os goleiros, que hoje têm um papel importantíssimo dentro de campo. Obrigado, gente. E, bom, vamos lá para a nossa primeira parte, que é exatamente a apresentação do conteúdo por cada um dos nossos convidados de hoje. Quem vai abrir essa nossa conversa é o André Giardini. André, você pode falar um pouquinho para a gente sobre a sua visão da formação e o acompanhamento dessa nova geração do futebol brasileiro e o início da jornada desses atletas? Roberto, é um tema super amplo, né? Quando vocês vê a sugestão de falar sobre esse tema, a minha cabeça ela dá um giro e quase que uma volta lá ao início da minha carreira, né? Eu me decidi muito cedo ser treinador. Eu acho que eu descobri um dom assim aos 20 anos, quando eu dei o meu primeiro treino de futsal, eu já tinha ali convicção daquilo que eu queria ser, né? Daquilo que eu queria ter como profissão para o resto da vida. E tive o privilégio aí, apesar de me considerar jovem ainda, né, com 40 anos, eu já tenho 20 anos de experiência como treinador e tive o privilégio de passar por todas as etapas mesmo, né, de formação, de trabalhar com criança de 6 anos, de 8 anos, de 10 anos, até atletas de altíssimo nível, como é aqui na seleção olímpica, e uma experiência, ainda que breve, mas uma experiência importante no profissional de São Paulo. Então, já posso me considerar
um treinador experiente, assim, por ter vivenciado especialmente todas as etapas de formação, né? Então, dentro de muitas coisas assim que a gente poderia abordar, eu queria tocar em alguns pontos que ao longo dessa minha trajetória, ao longo da carreira, eu refleti muito, eu talvez muitas coisas faria diferente e gostaria de talvez aí atalhar a vida de quem está começando ou de quem está trabalhando, gerar reflexão sobre alguns temas, né? Dentre eles, o primeiro assim é a gente se dar conta e ter com clareza de que o esporte é uma ferramenta muito potente de educação, né? Quando a gente trabalha com as crianças muito jovens, né, realmente com criança, a gente percebe que muitas vezes eles se soltam exatamente na hora da prática esportiva, na hora do treinamento, ou na hora da escolinha de futebol, ou na hora do recreio, quando tu vai jogar. Muitas vezes a criança ali, ela deixa sair para fora um pouquinho muitas coisas que são reprimidas, seja em casa, seja no tipo de educação que tem. Elas se revelam e revelam também muito da educação que tem em casa e de muitas situações que nem sempre são as mais favoráveis, né? Elas revelam ali para o treinador, para o professor de educação física, e é muito importante que nós estejamos preparados, né, para justamente ajudá-los nessa formação de caráter, ajudá-los nessa modulação, né, de respostas frente às situações que vão aparecer no jogo, que vão aparecer no treino, e que muitas vezes a criança não sabe como reagir, né, ou reage de maneiras das mais diversas e mais até engraçadas. Eu teria muitas histórias assim para contar, engraçadas, mas que foram lá no início da minha carreira muito desafiadoras, né? De pegar desde a criança mal educada pelos pais, assim, e logo ela trazia essa má educação para dentro do treino, ela desafiava o professor, ela desafiava as regras, ela era inconveniente muitas vezes, e a gente tendo que lidar com essa situação. É a criança, às vezes, que é super reprimida, né, na sua espontaneidade, provavelmente pela educação que tinha em casa, então um excesso de timidez, um excesso de comunicação, uma falta, né, de comunicação, uma dificuldade de interação com os outros colegas, muitas vezes uma falta de autoestima muito grande, né? Peguei das coisas mais diversas possíveis e sempre que acontecia, né, da gente dar treino, da gente se ver perante uma criança realmente diferente ou fora da normalidade, eu ia para casa me dando conta da importância que é o que o treinador tem, que o professor tem, de ajudar essa criança, de ajudar muitas vezes os pais dessa criança na sua formação, né? Como é importante uma infância saudável para realmente essa criança depois se tornar um adulto com menos problemas, com menos traumas, né? Que consiga chegar com uma cabeça muito tranquila, sem preconceitos, enfim, sem nenhum tipo de problema que muitas vezes são gerados ali, né? Na infância. O bullying, que dentro das crianças é uma coisa super normal, acontece, elas fazem uma com as outras, né? E na frente da gente, na frente do treino, e o papel educador, assim, do treinador, eu acho que é fundamental, ele se dar conta e ele intervir o tempo todo, né? Na hora, dando um feedback e consertando muitas vezes um desviozinho de caráter que vão se apresentar ali, talvez mais para o professor, às vezes até do que para os pais, né? Então, é um papel realmente de pai e de mãe que nós, professores, temos ali nessas fases sensíveis de aprendizagem. Depois vem o adolescente com outros tipos de problema, né? O adolescente já sonhando em ser jogador, né? No meu caso, jogador de futebol, já com com aquela pressão dos pais, né, em ser jogador, e aí às vezes a gente tem que lidar com isso e tem que perceber isso e conseguir tirar essa pressão
de dentro do adolescente, porque muitas vezes essa pressão ou faz desistir, né? E eu sou um caso vivo de um adolescente que desistiu cedo de ser jogador, porque me sentia muito pressionado. No momento que o futebol deixou de ser para mim um prazer, uma diversão, deixou de ser lúdico e passou a ser uma obrigação, aquela coisa de treinar todo dia, de ter que performar todo dia, né? De ser muito cobrado, de ter parte física muito excessiva. Na minha época tinha muito treinamento físico, né? Deixou de ser prazeroso para mim e eu muito cedo resolvi deixar de jogar. E não me arrependo nem um pouco, porque acabei aproveitando muito a minha adolescência, né? De uma maneira que eu provavelmente não teria aproveitado se tivesse jogado. Talvez, às vezes, até quem joga até o júnior e depois deixa de jogar, muitas vezes deixa de vivenciar muita coisa, né? Na adolescência, mas talvez essa minha experiência pessoal de ter sido um adolescente que parou de jogar, desistiu de jogar, do seu sonho de jogar, por essa pressão demasiada, me fez ser um treinador que tirava a pressão. Eu trabalhava muito para tirar a pressão do atleta, para fazer ele ainda desfrutar do treinamento, desfrutar da adolescência, esquecer um pouquinho aquela pressão que o pai bota, que o empresário bota, e hoje está cada vez mais cedo. Então, eu fui um treinador de adolescentes, né, de atletas de 15, 16 e até 17 anos, que muitas vezes tirou a pressão e que fez o atleta enxergar a parte prazerosa ainda daquilo que ele fazia, porque eu acho que com 15 anos o futebol não deveria ser uma profissão, né? E sim talvez uma futura profissão, mas ainda não ser tratada como tal. E aí eu acho que é um papel também fundamental aí dos treinadores, professores, de enxergar que já existe muita pressão, né, do sistema como um todo, e que ele precisa ser um canalizador e muitas vezes um psicólogo ali do adolescente, para que ele possa jogar bem, para que ele possa crescer, para que ele possa desenvolver o seu talento, a sua aptidão, sem um excesso de cobrança. É óbvio que o esporte de alto rendimento ele tem sim cobrança por desempenho, por evolução, mas ela tem que ser uma cobrança dentro de uma normalidade, que ela não passe, né, do ponto, porque a gente está ainda lidando com um adolescente que recém deixou de ser criança, mas que ainda não está 100% formado e que também tem os seus problemas em casa, que também tem a sua escola para fazer, as suas outras obrigações, né? E que ainda não tem certeza absoluta que será jogador. Então, eu acho que a gente tem que lidar com tudo isso e tem que prestar muito atenção para a gente não erre a mão, né, nessas coisas. E, por fim, já o atleta muito perto a experiência que eu tive de trabalhar com um jogador que aí sim já tem o seu contrato profissional e hoje com 17, 18 anos já talvez não seja mais adolescente ali, ele já se vê muitas vezes jogando na equipe principal, quando não, ele está no sub-20, mas com muito perto de daqui a pouco estar no profissional. Então ali sim eu acho que é um momento importante de apertar um pouquinho mais a cobrança, o nível de treinamento, a pressão por desempenho, sem também passar do limite, mas quase como um profissional, né, uma cobrança bastante grande para que ele tenha disciplina, para que ele tenha um respeito ao treinamento muito grande, para que ele tenha um respeito aos colegas, ao grupo, enfim, eu sempre fui um treinador e continuo sendo que dá uma importância muito grande para essa parte disciplinar, para a parte de caráter, para a parte de postura. Eu sou um cara que acredito realmente que o caráter vem antes do talento e uso muito essa frase com todos os meus times, né? Então, eu dou muita importância para os valores que eu percebo que cada um tem. Eu procuro construir nas minhas equipes os valores em comum que a gente acredita, que a gente realmente trabalhe todos os dias por esses valores, né? E que a gente não deixe romper, né, em nenhum momento essa nossa fé pelos valores, a fé pelo trabalho em grupo, a fé pelo esforço,
E o talento, sim, obviamente, ser estimulado e ser muitas vezes até aplaudido, mas desde que não seja bajulado, né? E que a gente não coloque o talento à frente das outras coisas, porque infelizmente eu já vi muito atleta se perder nesse meio do caminho, muito às vezes pelo pai achar que ele já é o cara, pelo empresário bajular demais, e quando o atleta começa a acreditar em tudo que ele escuta, né, especialmente nos elogios, né, eu fico muito preocupado como treinador, porque vi muitos que tinham tudo para ser jogadores de seleção, vi muitos não chegar em lugar nenhum, porque perderam aquele brilho no olho, porque perderam essa vontade de se preparar, a vontade de treinar, perderam a humildade, né, na essência daquilo que é humildade, que a gente não se sentir melhor que o outro em nenhum momento, e da gente competir especialmente com nós mesmos, né, todos os dias, diariamente, que a gente queira sempre ser melhor do que a gente já foi, e não simplesmente melhor que o outro, né. Então, um pouquinho é um resumo aqui, um pouquinho daquilo que eu acredito, daquilo que eu procurei trabalhar ao longo desses 20 anos e continuo fazendo isso aqui na seleção olímpica e na seleção sub-20. Em especial, pego jogadores já com um nível de reconhecimento muito grande, né, do mundo exterior, muito talentosos, mas a primeira mensagem que eles escutam de mim é de que aqui não tem realmente ninguém melhor do que ninguém, e que aqui todo mundo vai trabalhar em grupo, em prol da seleção, e que em primeiríssimo lugar vem a CBF, vem a seleção brasileira, e que eles se coloquem sempre numa posição de humildade e de servir, né, a seleção, servir ao grupo, servir ao treinador, e tenham realmente um orgulho muito grande, um prazer muito grande em servir. E eu acho que esse é o grande desafio, e que a gente consiga manter, né, essa garotada, essa juventude sempre com esse espírito, e aí sim, dentro desse espírito, estimulá-los aí a brilhar e a botar todo o seu talento para fora, que aí eu acho que é bonito quando o talento vem realmente a serviço da equipe e a serviço do todo, quando a gente realmente se orgulha do jogador e tem prazer em aplaudi-lo e reconhecer como um grande atleta de equipe, um grande atleta de futebol é aquele que realmente sabe trabalhar para a equipe e sabe fazer, acima de tudo, os seus colegas ao redor jogarem cada vez melhor e brilharem cada vez mais. E esse tem sido o meu desafio aqui atualmente, e acredito que muitos aí que estão assistindo também devem passar por coisas parecidas, e fico também desde já aberto às perguntas, e mais uma vez volto a dizer que é um prazer estar participando aí do CBF Talks. A gente agradece, André. Sua fala é muito legal, é muito interessante, porque ela exatamente traz essa essência do que a gente vê aqui na nossa conversa de hoje, que é o papel também do treinador e de toda a equipe que fica ao redor do atleta na criação de uma comunidade que traga esse processo de aprendizagem para o dia a dia do atleta, e além disso seja feito de uma maneira que aproveite a gestão de conflito, que é normal no futebol e é normal na nossa sociedade. Bom, agora, Simone, é com você. Você pode contar para a gente um pouquinho, que vai ser bem sobre a sua carreira, bem sobre a sua vida, a ideia da adaptação de estrangeiros no futebol? Claro, eu vou tentar compartilhar com vocês aqui um pouquinho de um slide que eu fiz brevemente, né, para contar um pouquinho da história e um pouquinho da experiência daquilo que eu vivi no momento que eu estava fora, né. Deixa eu tentar abrir aqui. Eu acredito que hoje as coisas estão muito diferentes, né, comparadas à minha época, quando eu comecei, até mesmo quando eu finalizei a minha carreira, né. Então, vou falar um pouquinho sobre a adaptação do atleta estrangeiro. Sempre um grande sonho, né, ter a possibilidade de sair do nosso país, enfim, do país de cada atleta, e viver uma outra história. Vou dizer obrigado ao Felipe, né, ele me ajudou, o analista da Sub-17, a montar aí rapidinho o slide, aí ele colocou algumas coisinhas aqui.
depois da minha carreira, eu fiz formação, depois não, durante, né, e no final da minha carreira, eu fiz a escola lá na França. Eu estudei durante 5 anos e passei na licença da UFAA. Eu fui atleta de futebol, atuei como lateral volante e zagueira, passei por alguns clubes do Brasil e 4 clubes do exterior. Atualmente, agora eu sou uma transição muito bacana que está sendo treinadora da seleção sub-17. Inicialmente, o que o atleta procura ao ir jogar no exterior é uma busca de um sonho. E eu acredito que todos os atletas hoje, quando eles veem Neymar, enfim, antes Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, tendo muito sucesso, né, fora, eu acredito que é o sonho, continua sendo, sempre será o sonho do atleta. Bom, ele deixa para trás tudo o que ama e está habituado, né, como a família, os amigos, casamento, namoro, tudo aquilo que ele está apegado e tem uma vida inteira, né, mas a vontade de buscar uma vida melhor e dar condições para os seus próximos ultrapassam todos os medos. Quando um atleta tem essa oportunidade de sair e ir para fora, ir para a Europa, para a China, hoje que está muito forte também o futebol, a parte financeira, ele quer sim dar uma vida melhor, né, para sua família, comprar uma casa para ele, construir uma família. Então tudo isso embarca nessa aventura que é uma mudança completamente diferente, uma mudança de vida. Quando um atleta sai do país, ele cresce como pessoa e como atleta. Eu vou dar um exemplo, né? Eu conheci muitas pessoas, e aconteceu comigo também, quando eu fui para fora, eu vi que as coisas eram realmente diferentes. Eu podia até estava contando uma história que, enquanto eu estava em casa, enquanto a minha família sempre fazia as coisas por mim e para mim, obviamente eu ajudava. Mas o primeiro clube que eu fui para fora, eu fui para a Espanha, foi muito engraçado, porque eu tive que lavar, por exemplo, o meu short térmico de jogo, e era muito engraçado, porque quando eu estava no Brasil, quem fazia isso, e tinha todos os segredos para limpar realmente um short térmico de um jogo em dia de chuva, era minha mãe, era minha avó, então as pessoas a minha família que estavam comigo. Então, quando eu cheguei na Europa, na Espanha, eu fui lavar meu short térmico pós-jogo. E eu esfregava e não saía. E aí eu peguei e deixei de molho durante 3 dias na Cândida, né? E depois de 3 dias eu falei, bom, obviamente ele vai sair. Quando eu peguei o meu short térmico na mão, ele começou a diluir, porque realmente comeu completamente o pano. Então são atos e coisas simples que a gente acaba não dando valor, mas que a gente vai aprendendo no dia a dia. A se virar sozinha, a minha família sempre me ajudou a todos os deveres e a fazeres de casa, mas é diferente quando você está vivenciando aquilo sozinha. Então, são experiências bacanas que realmente fazem a gente crescer e evoluir como pessoa e também como atleta. A gente busca o crescimento e a gente, estando em um país estrangeiro, tudo passa a ser muito diferente. Ele passa a ver e vivenciar situações de ângulos diferentes, passa a valorizar os mínimos detalhes, esse que eu acabei de citar agora. Hoje, com a tecnologia, aplicativos gratuitos podem ouvir, que nós podemos ouvir e ver a todo momento. Essa proximidade facilita muito no dia a dia e nos seus desafios. Quando eu fui para fora, era muito difícil para estar ligando em casa, porque era muito caro, né? Então eu ligava a cada 2 dias, a cada 3 dias, a cada 4 dias. Então, hoje é muito mais fácil, né? Com vários aplicativos, a gente consegue ver a família, a gente consegue falar o tempo todo gratuito. Então, trazendo as pessoas que a gente gosta para mais próximo, a gente consegue realmente viver um pouquinho mais e conseguir enfrentar esses desafios que a gente tem no dia a dia. Eu coloquei aqui alguns pontinhos, né, mais básicos, assim, quais serão as maiores dificuldades enfrentadas? Quando um atleta chega em um país novo, o primeiro desafio é a língua local.
é muito difícil estar em um país e não poder se comunicar. É importante também para o entendimento das instruções dadas dentro de campo. Quando eu fui para a França, né, no Lyon, eu cheguei na França e eu não sabia falar realmente uma palavra em francês. E eu passei por momentos difíceis porque eu não tive uma recepção muito boa, né? Porque quando, eu vou até falar um pouco à frente, quando você vai para outro país, nem tudo é mil maravilhas, né? E tratando-se de língua, eu acredito que é algo que é muito benéfico, né? Para o atleta, para a vida dele, para pós-carreira. Então eu tive um pouco de dificuldade, porque eu cheguei no país e eu não sabia falar nada. Então, com o tempo, eu fui falando, e 4 meses eu estava entendendo, e já estava conseguindo falar um pouco. Outro desafio é o clima. Muitos países são extremamente frios, onde a adaptação é muito mais difícil quando o atleta chega no período invernal. Quando eu fui para um clube na Rússia, eu cheguei e estava menos 32 graus. Então, estava num período invernal, a gente teve que ir para a Turquia fazer a pré-temporada, porque realmente na Rússia a gente não ia conseguir enfrentar, né, a neve e o frio muito extremo. A gente foi fazer pré-temporada lá. Então, eu acredito que quando um atleta chega num país que tem um inverno muito rígido, se ele chega durante o verão e, obviamente, o clima vai esfriando aos poucos, ele vai conseguindo entrar um pouco no clima, mas quando ele chega já de cara e enfrenta um inverno e um frio muito grande, às vezes dá uma desanimada, né? Porque, por exemplo, tratando-se de Brasil e Rússia, realmente a extremidade em relação à temperatura, a frio, né? A alimentação é um ponto importante, pois o atleta precisa comer bem, repor as energias gastas diariamente. Em outros países, a culinária pode ser bem particular. Eu cito, por exemplo, também a Rússia. O tempo que eu fiquei na Rússia, eu aprendi tudo que se tratava de repolho, salada de repolho, sopa de repolho, repolho refogado, repolho assado. E então, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei 2 anos sem comer repolho. Obviamente, nós temos repolho aqui, mas arroz e feijão, coisas assim, que aonde eu estava eu não conseguia encontrar, e também a língua, né? A língua russa não me deixava me comunicar. Então eu tinha que realmente ir ao mercado e ver pelos desenhos, porque a escritura é completamente diferente. O fuso horário é algo que muitas vezes atrapalha no desenvolvimento do atleta, no início dessa transição. Dormir bem e descansar faz parte da higiene de vida para um atleta de alto nível. Quando se vai para um país que tem 5, 6, 8 horas de diferença, demora um pouquinho, né, para criar esse hábito, né, porque enquanto nós estamos indo dormir, lá já está em fase de treinamento, então o nosso corpo precisa dessa adaptação. Então é algo que no começo é um pouco difícil, né, porque o seu organismo trabalha de maneira diferente. E é uma das dificuldades que precisa se trabalhar, precisa entrar realmente no clima, entrar no horário, para que as coisas possam realmente caminhar bem em termos de vivência, de treinamentos. A aceitação dos atletas do time quando recebem o estrangeiro nem sempre é tão receptiva. Os ciúmes e insegurança em perder sua vaga para um estrangeiro não é um fator comportamental positivo. Quando eu fui para o Lyon da França, eu tive alguns problemas assim. Eu não falava francês, mas assim, tem uma língua universal que a gente consegue perceber muito bem, que são gestos, caras, enfim. E eu fui um pouco assim, não rejeitada, né? Mas assim, eu fui uma ameaça, como eu acredito que em muitos clubes, em muitos países, acontecem da mesma forma. Quando você passa, né, a chegar e querer a vaga daquele atleta local, obviamente ele não vai aceitar 100%, né, que não é o nosso caso dos brasileiros. A gente aceita muito bem, a gente recepciona muito bem, a gente acolhe muito bem. O atleta precisa se firmar, conquistar a confiança do treinador, precisa se integrar com a equipe e fazer cada dia melhores treinamentos e excelentes jogos. O estrangeiro tem que ser diferenciado,
melhor que os atletas locais, pois o investimento do clube será sempre maior. Quando você é contratado, né, para sair do Brasil, para você jogar num clube estrangeiro, você tem que fazer a diferença no seu time, você não pode realmente ser só mais um, porque não teria razão para que o clube pudesse te contratar e, enfim, gastar dobro, triplo, 5, 6 vezes a mais do que ele gasta com um atleta local, senão ele ficaria com um atleta local. Então, o estrangeiro, ele tem que realmente se superar a cada dia, ele precisa estar sempre buscando o melhor, ultrapassando seus limites, olhando para o lado e vendo que você tem que fazer mais do que o seu companheiro, não se deixar se acomodar, porque isso pode ser uma armadilha, né, para o estrangeiro, achando que tudo é muito bonito, estando em outro país as coisas vão ser diferentes, mas tudo continua igual em termos de excelência de ser um atleta. A pressão e cobrança é algo que o atleta tem que lidar e saber dosar para não cair em depressão. Depressão é um tema muito comum entre atletas de alto nível, estrangeiros e locais. Começou-se a falar há um tempo, né, eu, enfim, há 2, 3 anos, tenho ouvido muito falar em relação à depressão de atletas de alto nível, e realmente a cobrança, como o Jardine estava falando agora, né, como a cobrança, ela vem de todos os lados, do treinador, do empresário, dos pais, então eu acredito que seja algo que a gente precisa prestar um pouco mais de atenção, né, porque o atleta, ele não é perfeito, ele nunca vai ser perfeito, eu acredito que ele vai sempre buscar realmente a excelência, mas as pessoas que estão à volta e as pessoas que fazem essa cobrança têm que dosar para que a gente não perca esse atleta, para que a gente traga ele realmente para junto e que a gente possa sugar dele o melhor que ele possa dar, e não pressionar de maneira negativa, né? A cultura de outros países é uma riqueza a ser explorada. Quando o atleta conhece e gosta, já não pensa mais em voltar ao seu país natal, por vários motivos. Segurança, oportunidades, estrutura, salários, perspectivas. Eu dei esse exemplo porque eu fiquei 10 anos na França, né? E, enfim, depois mais 2 anos em times diferentes. Então, a França, para mim, começou a ser a minha segunda casa, né? Todas as oportunidades, toda a estrutura, tudo que o país começou a me oferecer era algo que eu não tinha no Brasil. Então, chegou numa etapa da minha vida que eu já não estava querendo mais voltar para o Brasil. Mas eu acredito muito que Deus faz as coisas na vida da gente de uma maneira muito correta. A minha família está aqui. Família é algo, assim, muito mais do que importante, é o pilar das nossas vidas, e a gente sempre vai estar fazendo de tudo para que a gente possa estar dando orgulho para a nossa família e sempre oferecendo o melhor. Uma frasezinha que eu gosto um atleta realizado é aquele que ultrapassa seus limites, obtém seus resultados e está em constante aprendizagem. Por mais que um atleta tenha chego, né, em Copa do Mundo, Olimpíada, nos mais altos campeonatos, a humildade, não esquecer de onde veio, o seu caráter, a sua integridade, é algo que ele tem que levar para toda a vida e que ele tem que sempre, sim, pensar, que sempre tem algo a aprender, sempre tem algo a passar de melhor para as outras pessoas, mas que essa constância, né, em estar aprendendo sempre, estar estudando, estar buscando o melhor, tem que estar existindo. Então, também estou à disposição para dúvidas e perguntas, e agradeço pelo tempo, espero não ter tomado muito tempo de vocês, espero ter compartilhado um pouquinho da minha história e tudo aquilo que eu vivenciei. Sempre tem um pouquinho mais, mas a gente procura passar aquilo que dá, né? Então, eu acredito que o atleta estrangeiro, ele tem que sempre estar buscando melhorar, estudar, estar preparado para onde ele tem que ir, não esperar as coisas acontecerem e virem no colo, né? Acontece já da onde você está, os seus objetivos e aquilo que você quer.
Obrigado mesmo, Simone. Foi uma baita aula e obrigado por compartilhar com a gente toda a sua trajetória e todo esse conhecimento que você teve de primeira mão. Você realmente colocou uma segunda linha para a ideia de comunidade que o André trouxe super bem na fala dele, que é a necessidade dessa sensibilidade cultural e da empatia que o atleta e o grupo têm que ter como um todo, ainda mais quando a gente fala de um atleta estrangeiro. Bom, vamos lá. Gilberto, agora é com você. Você pode contar para a gente um pouquinho sobre a transição de carreira dos atletas? Claro. Bom, gente, boa tarde. Prazer poder compartilhar um pouquinho com vocês, né, da minha experiência e aprendendo. Foi legal ouvir a história da Simone, né, as experiências. Bem legal entender que as dificuldades também do futebol masculino não tem nada diferente do que a gente vive no masculino, né? Depois vai ser legal também ver Maravilha, já ouvi Jardim, foi muito bacana. Então, vou contar um pouquinho, assim, da minha experiência, né, do que eu tenho vivido nesses últimos anos, essa questão da palavra transição de carreira. Eu tenho cada vez mais me aprofundado nesse tema, né, principalmente na palavra transição de carreira, né, o que é realmente a transição de carreira. E quando as pessoas hoje me perguntam, né, o que você faz? Você é um ex-jogador? Eu falo assim, não sou um ex-jogador, eu sou um atleta em transição, em continuidade. Porque, assim como a Simone colocou muito bem, a gente tem que estar sempre disposto a aprender, sempre aprendendo alguma coisa, né? A gente traz uma experiência muito grande da vida de atleta, todo o aprendizado que a gente adquiriu ao longo dos anos, né, sei lá, 20 anos, ou talvez mais, né, se juntar desde as peladas de infância dentro do futebol, com a convivência. Então, acho que seria muito pouco falar isso para nós, por ser um ex-jogador de futebol. Então, eu gosto de usar o termo um atleta em transição constante. E um dos pontos, né, para mim, interessante, né, principalmente algo que eu pensava, até mesmo quando ainda jogava, e vi vários processos acontecerem nessa parte, ao final da carreira de atleta, né? Então, o que via, em muitos casos, né, é uma grande pergunta, um ponto de interrogação gigante, o que fazer, né? O que fazer quando o futebol acabar? Alguns tinham uma dificuldade muito grande de entender esse processo ainda quando jogava, talvez por achar que a carreira ia durar por muitos anos, né? Talvez não tinha uma consciência real, que é uma carreira curta, infelizmente, mas que nesse período você tem que desfrutar da melhor forma possível, entender que você precisa ter uma disciplina muito grande. Então, essa pergunta pairou na cabeça de muita gente, né? E muitas pessoas, infelizmente, tiveram dificuldades. Eu vi esse processo acontecer muito e passei a me perguntar ainda quando eu jogava, quando eu parar de jogar futebol, o que eu vou fazer da minha vida, o que eu quero fazer, o que eu quero para mim, né? Então, essa é uma pergunta que para na cabeça de muita gente, e quando essa pergunta ela começa muito cedo, ela é legal, porque alguns começam a se preparar, tendo uma forma diferente, busca pessoas ou consegue encontrar pessoas que realmente ajudam nesse processo, né, ao longo da carreira. Ele começa, entre aspas, fazer essa transição ainda jogando futebol, né? E após o término de carreira, muitos arriscaram nos negócios, né? De muitos ex-atletas arriscaram nos negócios, talvez pela condição que adquiriram durante o futebol, nem sempre foram bem-sucedidos, talvez a falta de experiência nos negócios, fizeram parcerias que não deram certo, outros foram bater na porta, buscar emprego, né? Até mesmo dentro do futebol, alguns não tiveram, talvez, essa felicidade muito grande de permanecer no futebol, tiveram que ir para outras áreas da vida, né, para sustento de família, porque o futebol é muito lindo, maravilhoso, mas quando a gente consegue enxergar o futebol como um todo, uma pirâmide, o futebol bem remunerado, se a gente pode dizer isso, ele é muito pequeno, dentro de uma pirâmide muito gigante. Isso a gente fala de Brasil, mundo afora. Então, nesse processo vi também outros que foram para outras áreas, né, de trabalho por falta de opção. E aí entra a questão da falta de conhecimento, de muitos casos, né, falta de estudos,
né, de muitos ex-atletas, talvez no período que estiveram ali jogando futebol, muitos deles não tiveram tempo de se preparar. Lembro que, ainda quando eu cheguei nas categorias de base do América Mineiro, ainda não era uma obrigatoriedade dos clubes ter escola. Alguns faziam, né, mas nem todos, né, tinha talvez aquela obrigatoriedade, não era feito um acompanhamento tão grande. E entra a questão familiar nesse aspecto, né, para lidar com a importância do estudo para a vida do ser humano, né, e o sonho, muitas vezes existe um conflito muito grande em relação à família. Às vezes não se preocupam tanto de que o filho vai estudar, mas vai atrás do sonho de jogar futebol a qualquer custo, né? Eu lembro que uma vez, participando de um evento, falei que a vida do jogador de futebol é um pouco parecida com o garimpeiro que, de repente, lá ia para a Serra Pelada, né? Alguns vídeos, não conheço, mas eu vi alguns vídeos, no sonho de encontrar a pedra mágica. E, de repente, passa a vida toda e nem todo mundo vai ter essa oportunidade de encontrar essa pedra mágica. Aquele que, de repente, encontrou ela talvez um pouco mais rápido, conseguiu desfrutar melhor do que ela podia oferecer, ele conseguiu enxergar melhor o que ele poderia fazer com essa pedra mágica a partir daí, quando ele entendeu realmente o que ele queria, qual era o propósito dele dentro dessa profissão maravilhosa, né? E com a falta de conhecimento de muitos, né, isso com certeza um dos grandes problemas. O que tem acontecido ultimamente, que eu tenho visto, um movimento muito grande, né, de vários ex-atletas, uma geração, talvez, a minha geração, talvez a geração um pouco antes da minha, então, demorou um pouco a buscar na formação, né, buscar cursos, né, de formação, voltar realmente para a sala de aula para complementar o que ele não tinha, né, esse conhecimento, né, teórico, para auxiliá-lo na prática. E hoje isso tem sido um fato comum, e eu fico muito feliz com isso, porque os ex-atletas, né, ou os atletas em continuidade estão se preparando para uma segunda carreira. Talvez muitos passem a vida toda tendo uma carreira, nós vamos ter esse privilégio de ter duas, né, talvez mais. Então, eles voltaram para a sala de aula complementando o que talvez não faltava e era cobrado, exigido pela imprensa, pela sociedade. Você é um ex-jogador, está no clube, mas qual o curso que você tem, qual a formação que você tem, você é formado em que universidade? Então, isso tem um lado positivo que mostrou o atleta de futebol que ele também tem capacidade de se especializar. Com isso, eu fui fazer também, né, tive as minhas oportunidades. Mas antes de voltar para a sala de aula, né, apesar de ter sempre ter sido muito curioso, gostar de estudar, e mesmo online, né, conheci algumas ferramentas online, principalmente quando eu estava na Grécia, ali em 2008, por aí, já quase que no período final, mas eu passei a fazer do computador a minha ferramenta de estudo e trabalho, né? Porque já em algumas outras coisas eu conseguia resolver muito bem, né, online, por e-mail, ainda existia o fax, né, hoje acabou o fax. E aí, né, o que aconteceu comigo também, como muitos outros ex-atletas, ou atletas, né, em continuidade, né, vamos falar dessa forma, com atletas, né, depois pararam de jogar futebol, eu fui para a prática. Alguns foram para o campo, né, eu fui para a parte de gestão. Em 2016, eu fui ser diretor de futebol do Panathinaikos, na Grécia, e fiquei por 6 meses. Meu último ano que eu joguei futebol foi no Atlético Mineiro em 2013, e daí foi um processo delicado, né, que eu queria ainda jogar um pouco mais, e tive uma lesão nesse período, nesse meu último ano, e acabou que o 2013 foi meu último ano. E aí eu volto para o início, né, onde eu falo, poxa, e agora? Vou fazer o quê depois que para, né? Então, aí eu vou reconectar um pouco com esse início e falar que eu fiz também um processo que vários outros fizeram, né? Fui para a prática, fui ser diretor de futebol, talvez seja uma experiência, mas me senti desafiado com o convite e não me intimidei. Acho que essa é uma habilidade que nós desenvolvemos durante a carreira de nos desafiarmos o tempo todo, que a vida é cheia de desafio, então eu vi ali também uma
uma oportunidade de voltar para o futebol e me desafiar numa nova função, sem ter um conhecimento amplo. Mas eu tinha as minhas ideias e acabou que, após 6 meses, eu achei que as minhas ideias, dentro de um contexto, não estavam sendo bem aproveitadas. Talvez a gente fique um pouco impaciente nesse início, né? Então, resolvi mudar de função. E aí, em 2017, eu me tornei gestor de carreira de atletas, né? Então, eu gosto de falar essa palavra, gestor de carreira de atletas, mas o que é isso? É empresário, jogador de futebol, é agente, o que é? Realmente é isso, né? Eu gosto de utilizar o termo, né, gestor de carreira de atletas, porque eu procuro, com os atletas que eu trabalho, entregar para eles, né, algumas ferramentas que eu não tive quando eu joguei, né? Uma parte de mentoria, auxiliá-los em alguns processos, como direcionado pela carreira, o que é a parte interna, o que ele vai vivenciar, os processos que ele vai vivenciar ainda, que eu já passei por todos eles, né? Óbvio, né, que hoje tempos totalmente diferentes, mas me atualizando para não ficar, não ser aquele tiozão desantenado de tudo, né? Falar para eles uma linguagem atual, mas dentro de um conceito daquilo que eu acredito que é importante eles seguirem para, quem sabe, atingir o sucesso, a chegar onde eles querem, né? Fazer com que o sonho deles, eles consigam atingi-lo da melhor forma possível, né? O nível que eles vão chegar, eu mostro muito para eles que depende deles, o quanto eles estão dispostos a sacrificar, a se esforçarem para não ficar aquela, poxa, eu trabalho agora com o Gilberto Silva é meu empresário, meu agente, e ele vai me colocar no Real Madrid, no Barcelona. Não existe mágica, né? Não existe mágica. O que existe é trabalho duro de ambas as partes, e eu falo para eles da seguinte forma: você corre dentro de campo, né? Eu corro do lado de fora, a gente faz tabela de forma diferente. Então, eu tenho conceitos interessantes, histórias bacanas que eu vou compartilhar com você, né? E com isso, você vai fazendo o seu dia a dia, vai me relatando, a gente vai montando o nosso quebra-cabeça, mas sempre com um objetivo. Qual que é o nosso propósito? Qual que é o seu propósito? Mostrando para ele onde quer chegar. Porque se ele não souber onde ele quer chegar, o que ele precisa fazer, ele vai ser apenas mais um no bando, né? Quando eu falo isso, mais um no bando, eu lembro de quando eu cheguei no futebol, que eu não queria ser mais um no bando. Eu não queria ser aquele cara que fazia tudo que todo mundo fazia, que usava a mesma marca que todo mundo usava, ia para os mesmos lugares, calçava o mesmo tênis. Eu era meio que oposto, né, em vários momentos, né? Se é certo ou não, eu não sei, mas eu me sentia bem fazer dessa forma e mostro para eles que eles podem fazer melhores do que já está sendo feito de bom. Sempre há espaço para melhorar. Nesse processo de gestão de carreira, né, que eu faço com eles, entra a questão de mentoria, eles entenderem quem são eles, né, quem é você como atleta, o que você quer atingir, qual o seu propósito dentro do clube, o que você representa, você tem que saber o que representa dentro do clube, qual a sua responsabilidade, né, passar para eles toda essa parte, né. Então, assim, eu foquei nessa parte de gestão, pelo menos até agora, né? Estou feliz fazendo esse trabalho, porque, para mim, a coisa mais desafiadora é você passar conceitos que deram certo para mim, tentar ajudá-los na construção da carreira deles para atingir o sonho que eles têm, né? Não só um sonho deles, mas da família e aí por diante. E dentro disso, né, desse processo de transição, chegar para eles e mostrar para eles a realidade que poucas pessoas mostram. É muito fácil você mostrar um sonho, você pintar ele de verde, amarelo, azul e branco, todo colorido, né, e falar que é assim maravilhoso, né? Então, mostrar para ele, se ele quer jogar na Europa, qual a importância de você aprender um idioma, né? Tentar conhecer qual país você quer. Se quer ir para a Inglaterra, falar inglês vai ser essencial. Você se adaptar, aprender um pouco da cultura, nem que seja um básico para você chegar lá, estar adaptado, né? Saber algumas coisas. Óbvio que a adaptação ela vai acontecer no decorrer do tempo,
mas mostrar para ele, né, que nem tudo são flores, né? Você vai chegar às flores passando por várias etapas, né, vai espetar o pé algumas vezes, as mãos, para chegar a atingir aquele objetivo que você tanto quer. Então, dentro desse processo de transição, para mim, né, trabalhar com esses jovens, ainda alguns jovens, né, já tem outros mais experientes, cada um é um indivíduo diferente, cada um está numa posição diferente, idade. Então, a linguagem, né, eu vi o Jardim falando com atletas mais jovens, eu tenho atletas mais jovens, atletas mais experientes, né? Por exemplo, eu tenho um atleta que eu trabalho com 14 anos, que está ainda iniciando a carreira, né? Um menino, é a mesma coisa, eu estou sendo quase que um pai, né? Então, eu tenho, a minha responsabilidade é ajudá-los a entender o processo diário que eles vivem, as dificuldades, tentar entender da melhor forma possível. Óbvio que eu não vou ser jamais o pai dessas crianças, né, desses jovens, mas procuro, de certa forma, orientá-los, muitas vezes como se eu fosse realmente, né? Então, esse tem um lado, assim, prazeroso, assim como tem outros atletas, né, de outras idades, atletas mais experientes, que é o caso do Fred, do Dentinho, já estão em outro nível, né, na carreira, na vida pessoal também. Então, cada formato, ele se difere. E o legal disso tudo é que eu vou aprendendo com eles. Eu falo com eles que não existe receita pronta, não existe, futebol não é receita pronta. O que eu faço dentro desse processo de transição não existe receita pronta. É um aprendizado constante. Todo dia eu procuro me atualizar, saber o que vai estar acontecendo. E bate-papos como esse, né, para mim é muito enriquecedor, porque ouvi de pessoas com experiências riquíssimas que trazem para mim uma visão mais ampla do que eu ainda posso melhorar. E se a gente não conseguir enxergar o nosso trabalho, aquilo que a gente propôs a fazer, e ver que, poxa, tá legal, mas o que eu posso melhorar? Né? Então, o tempo todo, o que eu posso fazer, trazer de ferramenta para aprender, para que eu possa trazer uma informação para determinado atleta, mostrar para ele que tem algumas coisas que a gente pode melhorar dentro desse processo, né? Não só dentro de campo, mas fora de campo também. Se a gente consegue atingir pelo menos uma grande parte, né, para que eles tenham esse entendimento que o resultado dentro de campo, ele tem que estar em equilíbrio com a parte fora de campo, eles conseguir passar isso para eles e eles entenderem isso bem, acredito que aumenta bastante a chance de dar resultado. Perfeito. Obrigado mesmo, Gilberto. E é muito interessante ver exatamente essa perspectiva da ideia do atleta como identidade, vai além do atleta como profissão. Isso fica com vocês o resto da vida. Inclusive, quando a gente passa por essas novas redescobertas que a gente tem do processo de aprendizado e de aprendizagem para além do campo, que a gente tem a chance de vivenciar uma vez que a gente deixa essa vida de atleta só como profissão. Bom, maravilha. Agora é contigo. Você pode contar para a gente um pouquinho sobre a ideia de inserção do goleiro no modelo do jogo, que todas essas mudanças que você viu acontecer como atleta e que agora você vê também acontecer como preparador de goleiros? Exatamente. A gente vai estar aqui debatendo, colocando também essa situação, porque o goleiro sempre foi visto de uma forma diferente e nos últimos tempos ele teve grandes evoluções. E eu vejo ele hoje como uma das peças principais de uma equipe. Então, acho que é interessante a gente estar colocando e compartilhando isso com todos que estão acompanhando a gente. Vou compartilhar aqui o slide para que a gente possa estar conversando e colocando como que hoje o goleiro está inserido no modelo de jogo, a inserção do goleiro no modelo de jogo. As mudanças na organização do treino e a valorização como profissional. Eu sou graduada em Educação Física, né? Eu comecei a jogar futebol com 21 anos, até então só tinha trabalhado na roça, e, na verdade, tinha passado como atacante. Eu odiava ser goleira, não gostava de ficar no gol, porque adorava correr, mas as situações...
eu não tinha uma preparação física para estar acompanhando outras meninas e não tinha muito tempo para a gente se preparar. Eu vi que só tinha uma goleira no gol. E aí, para não ser cortada, eu fui para o gol, e onde me adaptei muito bem, tive muita facilidade para aprender. Claro que na época os treinamentos eram cruéis, a gente só tinha campo duro para treinar, e os treinos eram sempre com 10 repetições, isso tudo fadigava bastante, né? Depois, com as evoluções, as coisas foram melhorando. Eu joguei futebol durante 14 anos, durante 13 anos eu estive convocada para a seleção. Eu joguei em vários clubes no Brasil, fui para o exterior, para os Estados Unidos, trabalhar como treinadora de goleira de time masculino e feminino de uma universidade. Fiquei durante um ano, retornei para o Brasil e voltei a jogar de novo, voltei para a seleção. E aí, em 2009, encerrei minha carreira porque eu queria ter filhos. E a fala da questão que há pouco o Gilberto Silva estava falando da questão do estudo, eu assim posso ressaltar com grande entusiasmo que quando em 2001 conheci meu marido, eu tive uma evolução muito grande nesse aspecto, porque ele é professor de História e Geografia, e a gente estudava muito em casa, né, porque na época eu jogava nos clubes, mas sempre voltava para estar acompanhando, visitar a família, porque o futebol feminino não dava condições de você levar a família junto, então tinha que ficar longe, mas aprendi muito com ele, e a partir do momento que eu comecei a estudar, entender a nossa realidade brasileira, mundial, a me localizar dentro da sociedade, qual era a minha função na sociedade, eu comecei a jogar futebol muito melhor, com mais objetividade, com mais clareza, com uma leitura de jogo melhor. Então foi um processo maravilhoso que aconteceu comigo, que eu tenho que estar compartilhando. Atualmente eu sou preparadora de goleiras da seleção sub-17. E qual o objetivo de colocar o goleiro inserido no modelo de jogo? É fazer dele um 11º jogador de linha? É para iniciar a construção das jogadas ofensivas? Serve como um apoio para manter a posse de bola para a equipe? Para retirar da pressão? Ou apenas transporta a ideia do treinador sair por aí dizendo que o goleiro está trabalhando de forma moderna? Eu acho que é importante a gente ressaltar qual é a importância. O goleiro sempre teve, na época que eu jogava, momentos assim que a gente se sentia muito solitária, muito isolada de toda a equipe. E isso às vezes nos trazia alguma frustração, porque o dia que podia ter treino com toda a equipe, a gente já se sentia mais parte desse time. E eu acho que essa evolução que aconteceu foi extremamente importante para inserir o goleiro dentro desse aspecto, e também a equipe poder tirar o máximo de proveito dessa posição. Acho que a forma como está sendo explorado hoje o goleiro é encantador. E é uma das coisas que, na época, eu acho que a gente jogava, o goleiro já era inserido no modelo de jogo, mas ele era menos vezes acionado durante o jogo, e não tão claramente. Hoje não, hoje já tem essa forma bem clara, com ele jogando até como terceiro zagueiro, então acho que isso é importante. E inicialmente a maior importância do tema é proposto a entender que o alinhamento de treinamento entre a comissão técnica é de fundamental relevância para que o trabalho de ambos sirva a metodologia e contribua para a evolução e execução dessa inserção do goleiro, da goleira dentro do modelo de jogo. Eu posso dizer assim que a Simone, toda a comissão técnica, sempre me auxiliando, mas me dão toda a liberdade para a gente estar discutindo, alinhando os treinos, trabalhando os temas de cada treino. Acho que isso é importante para que a gente possa, da melhor forma, mais facilidade, para que o atleta entenda o tema do dia trabalhado. E a Simone, toda a comissão dão toda essa abertura para que a gente possa fazer com sucesso. Como se avalia se um goleiro está inserido ou não? Se o goleiro possui uma certa qualidade com a bola no pé, se ele é acionado pela defesa para trocar passes e tirar a pressão adversária, se ele costuma conectar passes que resultam em ataques rápidos, se ele costuma atuar avançado, quando o bloco
defensivo atua mais alto a fim de dar suporte defensivo, jogar como líbero. É o que a gente estava, recém há pouco eu estava comentando, que essa situação do goleiro estar inserido, ele trouxe uma autoestima muito maior para o goleiro, por ele se fazer parte da equipe, e uma porque ele vai entender muito mais a questão do modelo de jogo a ser jogado. Então ele vai adaptando e vai evoluindo com toda a equipe e tendo mais autonomia. Com certeza ele vai ter maior comando durante o jogo, e ele é uma peça bastante importante para isso. E sentindo essa necessidade do goleiro estar inserido no modelo de jogo, é o que a comissão da Sub-17 coloca, a Simone coloca, que o goleiro é importante para estar inserido no modelo de jogo da equipe. A gente teve que proporcionar momentos diferentes, além da defesa da meta, os fundamentos, que usa bastante a mão, mas agora o domínio, os fundamentos com os pés são importantíssimos para as goleiras. Então, para que elas desenvolvessem, a gente teve que adaptar e aumentar esse tempo de trabalho delas usando os pés. As implicações no treinamento de goleiro, no dia a dia da equipe, a mudança na estrutura dos treinos, a diminuição do tempo de treino do método analítico, né, em relação a outros métodos, para que elas estejam inseridas muito mais tempo junto com a equipe. Nesse trabalho, a gente trabalha bastante os fundamentos com os pés e o domínio, que é o futevôlei, para que elas possam desenvolver e sentir mais facilidade no momento em que elas forem acionadas durante o treino e o jogo. O método situacional, tomada de decisão e jogo com os pés em campo reduzido. Oportunizar durante os treinos um elevado número de domínios e passes para que o fundamento se torne automático. Tomada de decisão importante para o sucesso na construção da jogada ofensiva. Nesse trabalho, a gente desenvolve bastante o passe, ela tem que dominar, tem as outras goleiras que estão próximos, fixadas como se fossem zagueiras. Então, elas fazem essa troca de passe a partir do momento, e nesses gols pequenos tem um colete de cada cor. A partir do momento que a gente dá a dica da cor do colete, onde ela deve colocar a bola, ela deve tomar essa decisão o mais rápido possível e assertivamente, né? Tem que acertar esse gol e aí já se preparar para uma defesa, onde você trabalha essa tomada de decisão, a defesa da meta e também o jogo com os pés, que proporciona ter mais precisão durante o jogo, os treinos. E trazer também essa forma de trabalho, esse método situacional da tomada de decisão, jogo com os pés, com o espaço ampliado, que traz para a situação mais real do jogo, em termos onde ele acontece, a situação no espaço e amplitude que ele acontece, até para saberem a força e a precisão que é necessário num campo das condições normais de jogo, né? E a tomada de decisão, esse mesmo trabalho é feito da mesma forma, com a cor dos coletes em cada gol, onde ela recebe essa bola, tem que dominar e rapidamente decidir aonde que vai pôr essa bola. E fazer isso com força e precisão. Trazer o jogo com os pés e a tomada de decisão com a equipe em campo reduzido. Proporcionar repetidas situações que introduzam a realidade do jogo. Entender as constantes mudanças do jogo. Aqui se estabelece que o goleiro, quando ele recebe a bola, antes de receber essa bola, a visão dele do campo, do espaço, é de uma forma. A partir do momento que a bola está no pé dele e ele levanta a cabeça e precisa tomar essa decisão, a visão já é totalmente diferente, os posicionamentos são outros. Então, é necessária essa tomada de decisão rápida e com precisão também, para que a gente possa sair dessa pressão e ter sucesso no avanço na construção da jogada ofensiva. A introdução do goleiro no modelo de jogo da equipe, participando com equilíbrio na construção da jogada ofensiva em suas 3 fases. Importante destacar aqui que toda a situação, a gente teve no começo mais dificuldades
mas hoje o goleiro, ele tem, durante os jogos, 70% das suas ações são o jogo com os pés. Então, é necessário que ele tenha essa qualidade, essa tranquilidade que se torne algo habitual, essa posse, circulação e abertura de campo, né, para que esteja fazendo isso com bastante qualidade. A retirada da pressão, para quando a equipe esteja pressionada, saiba que tem alguém que esteja em posição segura e atento para que possa estar abrindo, para que possa estar se jogando com bastante segurança. A mudança de corredor, quando a bola vier de um lado, sabe que tem um outro espaço que está mais ampliado, sem tanta jogadoras naquele espaço, onde facilita mais essa virada de jogo. Usar a superioridade numérica, que é um fator importante para essa saída da pressão, e que possa se sair também o jogo com os pés, ao invés de estar rifando a bola, jogando para dividir. Então, acho que é importante. E sempre ser linha de passe. Ela deu a jogadora, a goleira deu o passe, ela precisa sempre ser opção para uma segunda bola. E isso, com certeza, valoriza muito o goleiro dentro do aspecto do modelo de jogo. Um dos artigos que é uma das reportagens que a gente viu, que fala que Matos revela que Sampaoli pediu um goleiro assim que chegou no clube. Agora a gente vê bastante como que o goleiro é valorizado quando ele tem esse aspecto bem desenvolvido, né? O treinador também solicitou nomes de sua preferência, mesmo já estando no clube com Rafael e Victor como opções. Sampaoli tem fixação em arqueiros que saibam jogar com os pés, para ajudar na criação de jogadas. Portanto, é cada vez mais notório a busca das comissões técnicas por goleiras e goleiros que tenham essa característica do jogo com os pés. Portanto, a figura do intermediário dentro dessa busca ganhou mais um ingrediente a ser explorado. Cada vez mais específico, cada vez mais específico for a característica do goleiro em trabalhar com os pés, o empresário acaba, através de dados qualitativos e quantitativos, tendo mais requisitos na hora de oferecê-los aos clubes. A gente vê a importância hoje dos analistas de desempenho, né? Tem que agradecer o Felipe, que auxiliou bastante nesse trabalho, como que eles auxiliam nos dados de um atleta, né? A busca por esses dados, a qualificação desses dados, que é importantíssimo para qualquer clube e também para quem busca, ou empresário que busca esses atletas que estejam dentro daquele padrão, que possam ser introduzidos dentro do modelo de jogo do seu treinador, da sua equipe. Acho que é importante ressaltar como que isso valorizou o trabalho dos goleiros. E aqui fica assim uma pergunta, se isso é modismo ou é uma evolução natural. Porque a gente sempre ouviu dizer assim que onde o goleiro pisa não nasce grama. Eu acho que hoje está mudando bastante esse aspecto, porque o goleiro já não fica mais embaixo da trave, né? O goleiro já está trabalhando mais à frente, já não, o espaço onde ele se movimenta ampliou bastante. Então, acho que a partir de agora a gente não vai mais ter esse problema da falta de grama no gol. Então, a gente fica aqui aberta a perguntas e dúvidas, e é interessante a gente estar falando dessa situação, porque uma das coisas que eu sempre gostei muito, eu acho que o goleiro, quando tem essa autonomia, ele tem muita personalidade, ele precisa assumir o seu papel dentro de campo, e eu acredito que toda a equipe vai ganhar com isso. Muito obrigado pelas palavras, Maravilha. Uma baita aula, ver que o atleta precisa entender esse dentro de campo, esse porquê do jogo e do porquê do treinamento, e também conseguir ver esse nível mais macro e como essas mudanças acabam influenciando o perfil do atleta ao longo de todo esse tempo. Esses desafios que a gente conversou nessa primeira parte, que acontecem tanto dentro quanto fora de campo, para todos os atletas, é exatamente esse próximo
tópico que a gente vai conversar agora, que é uma reflexão de todos vocês sobre uma pergunta. A gente tem 15 minutinhos nesse bloco, dá de 2 a 5 minutos para cada um, essa conversa sobre como o intermediário pode ajudar na gestão da carreira de um atleta para cada um de vocês. Maravilha, se você quiser começar já. Eu estava ouvindo há pouco o Gilberto Silva falando a questão do atleta, e o Jardine também comentou, e a Simone comenta também na seleção, que em primeiro lugar vem o ser humano, o caráter dele, a personalidade, o interesse. Eu acho que pelo conhecimento, o estudo é fundamental, e eu vejo assim que é importantíssimo esse suporte para o atleta, porque a maioria dos atletas, eles vêm de lugares muito pobres, não sem estrutura. E aí, quando ele se deslumbra com o futebol e aparece uma oportunidade, ele não está preparado para suportar toda essa carga, essa pressão que existe. Então, acho que o intermediário tem um papel importantíssimo nesse aspecto, é de proporcionar momentos de reflexão, momentos de estudo, exigir que o atleta estude. Eu acho que isso é fundamental para a qualidade do futebol, né? Que ele precisa, talvez, buscar a forma melhor, porque cada ser humano tem uma forma diferente de aprender. Então, a gente precisa ser bastante sábio para entender qual é a melhor metodologia a ser usada com cada atleta. E eu vejo assim que o futebol, ele tende a evoluir muito mais, e a gente acaba se preocupando com menos problema, porque quando o atleta ele estuda e ele ocupa a sua cabeça, ele vai ter muito menos problemas que são irrelevantes para a equipe e que atrasam o desenvolvimento do atleta. Eu acho que é importante essa função do intermediário, que os clubes já proporcionam a obrigatoriedade do estudo, mas eu acho que ainda precisa ter mais. Acho que todo o período de carreira, a gente teve poucas vezes, na minha época, a gente teve poucas vezes o suporte de alguém para falar sobre alguns temas que seriam importantíssimos em termos de desenvolvimento do atleta, do conhecimento, a questão da preparação do atleta para uma pós-carreira, né? Acho que saber se preparar para depois de uma carreira de futebol, né, dar continuidade na sua vida, acho que isso é um fator importantíssimo e é uma função não só do intermediário, do empresário, mas de toda a sociedade, de todos nós que convivemos com o futebol, de estar passando o dia a dia que a gente vive e que a gente sabe que o atleta, muitas vezes, ele está inserido num mundo muito pequeno. E que quando ele para de jogar futebol, isso se amplia demais e você tem que ter esse conhecimento para entrar dentro desse mundo. E é importante ter esse equilíbrio para que você possa buscar a felicidade. Eu acho que cada um tem obrigação de buscar a sua felicidade. Cada um deve encontrar da forma que acha importante. Obrigado, maravilha. Trazer essa ideia do atleta, antes de tudo, como pessoa, e essa busca da felicidade, realmente é algo essencial que muitas vezes a gente acaba deixando de lado, só pensando no futebol. Bom, Gilberto, e você, o que você acha? O microfone está desligado. Desculpa, gente. Bom, muito bem colocada essa parte da maravilha, né? Realmente, eu acho que o intermediário, a agente, seja lá como for o título dado, né, ou para quem, como se diz, assumir essa função, tem que pensar, acima de tudo, no ser humano. Existe um ser humano por trás de um negócio, né? Então, infelizmente, nem sempre é tratado o ser humano antes do negócio. Muitas vezes o negócio, talvez o ser humano, em muitas ocasiões. Eu hoje, fazendo essa função, né, de trabalhar com a gestão de carreira de atletas, eu tento focar em coisas que eu não tive realmente na minha carreira, né, com pessoas, às vezes, do meu lado, me orientando da forma como eu precisava. E um dos fatores importantes, né, que foi falado aqui já pelo Jardine,
né? Acho que cada um passou de um pouco, é a questão, o meio de onde nós viemos, né? O jogador de futebol veio, muitas vezes o seio familiar, as dificuldades familiares, o processo que ele cresceu no ambiente familiar, ele chega no futebol onde ele encontra ali talvez um meio de vida, né? Uma oportunidade única de mudar. O sonho desse menino é comprar uma casa para a mãe, cara, dar uma condição melhor, né? Ele chega onde muitas vezes é vendido o sonho da Cinderela, mas não fala o processo que a Cinderela precisa fazer para ficar bonita, né? Realmente ficar bem vistosa. Então, acho que o trabalho do intermediário é realmente diminuir o problema para o treinador. Acho que o Jardine deve enfrentar algumas dificuldades, né? Isso cada vez mais, talvez até mais evidenciado, porque tudo mudou, a geração vem mudando ao longo desses anos, né? Hoje os atletas têm mais informações, talvez eles conseguem ter mais informações, mas estão menos informados realmente do que realmente precisam, né? Talvez estão conectados na internet, conectados com várias coisas, mas desconectados do que realmente precisa, né? Tem várias distrações. Na época ainda existiam as distrações, mas talvez a gente tinha menos acesso, a gente conseguia ter um equilíbrio maior. Acho que o papel do intermediário, acho que no processo falando de mentoria, orientar na questão de campo, orientar, ajudar esse atleta no momento que ele encontra dificuldade, ensinar também, mostrar caminhos positivos, né, para ajudar no dia a dia no futebol. Acredito que um atleta melhor orientado, mais consciente, né, ele tem que estar consciente do que ele faz, e ele vai ser um atleta que vai dar muito mais resultados, né, do que ele fazer as coisas meio que do lado remoto, inconsciente, ele faz por fazer, mas ele não sabe por que ele faz aquilo. Então, acho que o meu papel hoje é auxiliar os atletas nessas dificuldades, auxiliar os clubes, auxiliar o processo do treinador, porque o que às vezes mais a gente ouve, cara, um atleta, todo mundo quer jogar, mas não tem espaço para todo mundo. De repente, o dia que ele não joga, o Jardine vai, faz uma outra escolha determinada. A primeira coisa que ele faz, ele liga para o agente, cara. Pô, o agente vai, já começa a ligar para o diretor, começa a ligar para o Jardine, o que aconteceu. Cara, a gente não tem que fazer esse trabalho. Ele tem que fazer perguntas para esse atleta. Por que ele acha, o que ele acha que faltou, o que acha que pode ser melhorado, e o que se de repente foi passado, qual que era a ideia para ele, se ele realmente entendeu qual que é a ideia do treinador, talvez a ideia é para aquele jogo apenas. Acho que o papel do intermediário tem que ser isso, tem que ser cada vez mais fazer esse tipo de trabalho, de mentoria, mas infelizmente nem sempre isso acontece, mas é preciso ser falado, ser cada vez mais explorado esse tema, e acho que os atletas cada vez mais tirar a viseira, e só vai conseguir tirar a viseira a partir do momento que eles tiverem informações corretas, melhores informações, se prepararem, né, estudarem, buscar realmente as informações onde elas precisam estar. Perfeito, obrigado, Gilberto. Essa figura do intermediário também como um mentor que entende a pessoa e o atleta. Bom, Simone, e você? O que você acha do papel do intermediário? Olha, não tem muito o que acrescentar, né? Depois dessa aula dos dois, eu fico com uma parte muito pequena. Hoje em dia, o futebol está se transformando também, né? O futebol feminino em negócios, né? Transferências, altas quantias, mundos mágicos que nem sempre existem, mas que são promessas por muitos intermediários, empresários, enfim. Eu vou dar um exemplo. Eu tive um empresário assim que eu fui para o Lyon, eu estava num time da Espanha e eu fui para o Lyon, na França, e foi esse intermediário que me levou. No primeiro mês ele fez o papel dele, no primeiro ano ele fez o papel dele, no segundo ano nem tanto, e aí eu comecei a negociar depois, né, de um certo tempo de experiência, eu comecei a negociar com o presidente do feminino do Lyon, porque chegou uma etapa que
intermediário só me ligava para falar, olha, você vai receber tal dia, você deposita a minha parte na minha conta. Então eu tinha que me preocupar com a parte fora de campo, eu levava os problemas que eu estava tendo fora de campo para dentro de campo, isso me atrapalhava muito, porque às vezes eu passava noites sem dormir, preocupada com coisas que realmente o atleta não precisa, né? Então eu acredito que o intermediário tem que ser alguém que realmente, como eles falaram, pensam, se preocupam com o ser humano, né, com o atleta, com o antes do atleta, com aquela pessoa que tem família, que tem amigos. Eu acredito que o atleta, ele precisa, ele necessita de um intermediário, porque um atleta ele não pode resolver todas as coisas. Depois de um certo tempo, né, com a experiência de ter e não ter, realmente é essencial um atleta ter um intermediário, porque ele realmente mostra os caminhos, faz com que você se preocupe realmente só com o que você tem que fazer seu trabalho dentro de campo, mas eu acredito que tem que ser um intermediário bom, que ame aquilo que ele faz, que ele faça aquilo realmente se preocupando com o próximo, não com os valores que cairão na sua conta, né? Eu falo por experiência própria. Mas eu conheço muitos intermediários bons que realmente se preocupam com as pessoas, direcionam os seus atletas, se preocupam com a sua família. Eu acho que o intermediário é um papel essencial para o atleta, para a direção dele, para a formação do atleta e do ser humano. É essencial que o intermediário também seja muito verdadeiro, né? Não é porque, por exemplo, eu sou intermediária da Maravilha, vamos dar um exemplo. Maravilha, eu vou te levar para o Real Madrid e você vai ganhar 10 milhões. Ponto. A Maravilha faz um jogo ruim e eu falo para a Maravilha, não, Maravilha, tá tudo bem. É o que acontece muito, né? Porque o dinheiro está caindo na minha conta e eu não estou preocupada com ela. Então a gente precisa muito dessa verdade, né? Independente de qual seja, que seja uma verdade boa ou que seja uma verdade ruim, né? Eu acredito que o intermediário ele tem que estar assim passando essa verdade para o jogador, naquilo que ele precisa melhorar, naquilo que ele precisa fazer, elogiar quando ele está fazendo as coisas bem também, porque isso faz parte do resultado do trabalho do atleta, demonstrar, né, o dia a dia para ele, como o Gilberto comentou, dentro e fora de campo, que é de extrema importância. Então eu acredito que o intermediário ele é como um segundo pai, né? Como o Gilberto falou, essa preocupação, esse interesse em resolver todos os problemas. Foi muito bacana quando quando o Gilberto colocou, você corre dentro de campo e eu corro fora de campo. Eu acho que isso é muito bacana, porque realmente é uma dupla que realmente funciona. Passa a ser realmente um esporte coletivo em todos os aspectos. Então eu vejo que é muito importante. Obrigado mesmo, Simone. Essa ideia do intermediário como um curador que acompanha a vida inteira do atleta e ajuda ele a dar o melhor de si. Bom, Jardine, e você? Foi tudo muito bem falado, né? Como em todas as profissões, existem os bons e os maus profissionais, né? A gente fica muito triste quando a gente percebe que um grande atleta está sendo muito mal orientado, muito mal conduzido a carreira, porque a gente percebe, às vezes, que o intermediário está pensando somente no dinheiro, na cifra, né, em ganhar um pouquinho mais, e eu acho que o nosso papel, eu vejo dois, né, um é tentar abrir os olhos dos atletas para que eles também consigam se dar conta, né, do que é um intermediário bom e quem é um intermediário ruim, e que a gente também não esqueça que também somos intermediários na vida deles, né? Que a gente também assuma esse papel de coach, de tentar ajudar cada um, né? A decolar na sua carreira, a mostrar onde tem que crescer, onde tem que evoluir. Eu acho que o treinador hoje, os grandes treinadores são muito mais do que só os treinadores de campo, né? E são aqueles que realmente conseguem atingir o atleta na sua essência, dentro e fora de campo, conseguir modificar a conduta, conseguir criar um laço de confiança, tamanho que muitas vezes o atleta até escuta mais o treinador do que o próprio intermediário. Esse é o nosso sonho sempre, né? Nem sempre a gente consegue,
mas eu acho que a gente não pode se eximir dessa responsabilidade de assumir esse papel também, de sermos, sim, um dos intermediários que os atletas mais disputam e que a gente consiga, além de mentorar a nossa equipe como equipe, que a gente dedique uma parte do nosso tempo, e eu me cobro muito, né, por isso, de dedicar uma parte do tempo para pensar assim um pouquinho em cada atleta que está sob o nosso comando, para poder, de alguma maneira, ajudá-lo a crescer dentro da profissão e crescer como pessoa e como atleta. Né? Perfeito, obrigado, André. E obrigado, gente. Agora a gente vai para um próximo bloco que a gente traz as perguntas dos participantes que estão com a gente nas respectivas casas e ouvindo a gente conversar aqui. Bom, vamos para a primeira pergunta. Ela é do Hugo Rocha e ela vai para Simone. Como prezar pela formação educacional e esportiva do atleta quando ele é transferido para o exterior? Eu acho que entra nessa pergunta, entra esse papel do intermediário, né? Que é muito importante, da família. O futebol, ele agloba, ele anda junto com a parte social, né? Então a gente não pode esquecer que tudo isso é educacional. Então eu acredito que essa transferência de um atleta para o exterior, por exemplo, ele tem uma data fixa para poder se apresentar. Então, antes disso, o intermediário, enfim, as pessoas que cuidam da carreira dele, já tem que estar observando, já tem que estar arrumando tudo isso para que quando ele chegue, ele dê continuidade naquilo que ele estava fazendo no seu país, né? Antes de ir para o país estrangeiro, aprender a língua, porque é de extrema importância, né, que você já chega realmente 60%, 70%, 80% dentro daquilo que você realmente tem que realizar. Então, eu acho que é continuar estudando, traçar seus objetivos, e dentro daquele objetivo, saber o local para onde você vai e fazer uma planificação, né, para que dê continuidade, independente de onde ele esteja. Perfeito. Obrigado, Simone. A próxima veio da Carla Guerreiro e é para o Gilberto. Qual que é o principal conselho ou sugestão dado ao atleta no momento que a primeira transferência para o exterior é concretizada? Na verdade, essas orientações eu procuro passar para ele já antecipar tudo isso, né, como um plano de carreira. Então, você está jogando em qual clube aqui do Brasil, por exemplo, qual que é o seu objetivo? Ele tem que saber, primeiro, onde ele está, depois, onde ele quer chegar. Sabendo onde que ele quer chegar, então, facilita o processo do meu trabalho, o que eu realmente preciso estar buscando de ferramenta de apoio para ele. Você quer... Então, tá bom, vamos pensar fazer um curso de idioma, porque é o seguinte, quando eu cheguei na Inglaterra, eu não sabia falar inglês. Então, eu tive que, aos 25 anos, me virar para falar inglês, fazer 10 horas por semana, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Né? Jogar futebol foi maravilhoso, mas aprender a falar um idioma, né, foi uma das coisas mais tão importantes quanto jogar futebol. Então, mostrar para ele, né, ele tem que começar, eu procuro começar a mostrar para ele que ele precisa visualizar esse processo, do que ele quer. Acontecer ou não, isso vai depender do quanto ele está disposto a sacrificar, a se esforçar, e de repente alguns detalhes que acontecem no futebol, as oportunidades, às vezes ela acontece, às vezes ela passa, então ele está atento a isso, se preparar bem. Então, quando eu converso com eles, né, muito direcionado em relação a isso, cara, quando você tiver a oportunidade de estar fora, né, se você já fala inglês, pelo menos um básico vai te ajudar bastante. Então, tem algumas coisas, nós vamos ter saudade de casa, isso é algo que você já tem que começar a se preparar, que alguns aqui que eu trabalho moram ainda junto com a família. Então, poxa, o treinador é uma outra cultura, não vai pela primeira chamada de atenção achar que o treinador é um porre, é chato, cara. Então, tenta entender o que ele quer te passar. Acho que quando você consegue, né, ao longo do processo, né, antes que isso aconteça, mostrar para ele começar a antever tudo, as coisas que ele vai encontrar, né,
se o país é quente ou frio, como já foi falado aqui, da Simone, imagina chegar na Rússia com 32 graus, você chega lá com roupa de calor, nem sabe direito, né? Então, é preciso conscientizá-los. Acho que o meu papel, né, é ajudá-los nesse processo a se conscientizar da carreira dele, do que é importante, do que vai ser relevante para ele, mostrar para ele que a parte social tem que estar junto, a caminhar, o processo de aprendizado educacional ele é contínuo, para que ele chegue lá, ele sabe, exato, ele pode não saber 100%, mas uma grande base do que ele vai enfrentar, das dificuldades, para não achar que é tudo novidade e não estava preparado para aquela oportunidade. Perfeito. Obrigado, Gilberto. Bom, a próxima pergunta, eu vou tentar acertar o nome, vamos ver se eu consigo. Schweinsteiger Roberto, e vai ser para maravilha. O que falta para os clubes brasileiros conseguirem segurar por mais tempo os jovens jogadores e jovens jogadoras, para dar mais maturidade antes de eles se aventurarem na Europa? Olha, eu acredito é que falta essa estrutura, né? O sonho do atleta muitas vezes é para chegar ao exterior, é onde ele consegue aumentar bastante o seu poder aquisitivo. E eu acho que no Brasil a gente precisa trabalhar isso bastante, essa questão do que é importante, essa base de ensinamentos que a Simone antes falou, de saber lavar uma roupa, de fazer alguns detalhes, né, que são a realidade com que você vai lidar quando você chega lá sozinho, né, essa base que é uma base que deveria ser já familiar, né, mas essa parte do clube, eu acho que essa estrutura de conhecimento, de investimento, de perspectiva para o futuro dele, acho que é importante para que ele possa se sentir atraído a permanecer no seu país e querer fazer um tempo maior de carreira aqui, para que depois possa ser transferido para uma outra oportunidade. Obrigado. E, bom, nossa quarta e última pergunta desse bloco vai para o André e vem da Jéssica Gamão. Quando um jogador é uma joia na base, existe algum tratamento diferenciado para ele dentro do clube? Depende do clube, né? Em alguns casos, sim. O primeiro clube assim que me vem à cabeça, acho que o Santos é um clube que consegue, muitas vezes com um menino já bastante jovem, apostar, né? E, enfim, tentar dar todo o suporte para às vezes, atleta de uma categoria, um tratamento diferente, um tratamento especial. Eu já particularmente prefiro a isonomia, a igualdade para todos, né? Até o sub-20, e que mesmo o mais talentoso aprenda justamente que ele não é melhor que ninguém, que o futebol é um esporte totalmente coletivo, que ele precisa aprender a jogar em equipe, ele precisa aprender a importância de todos, né? Eu acho que muitas vezes esse tratamento diferenciado, a não ser quando é por alguma questão física, né, que algum jogador precise realmente de um suplemento ou de um trabalho diferenciado, que aí eu acho que se aplica e é justificável, mas assim, quando o diferenciamento ele é a nível salarial ou a nível de alguma coisa a mais que ele vem a ter que os outros, sinceramente me incomoda um pouco, porque eu acho que ajuda muitas vezes a plantar na cabeça do menino que ele já é especial e que ele já chegou em algum lugar, né? Eu gosto muito que o atleta tenha esse apetite, né, por chegar no profissional até o último momento, que ele realmente tenha muito apetite, muita fome, muita vontade de evoluir, de crescer. Muitos, né, infelizmente, quando a gente percebe que perdem esse brilho no olho, essa vontade, inclusive, de estar na base ainda, treinando e na sua categoria, muitos, quando perdem isso, perdem a essência, perdem aquele diferencial que os fez, muitas vezes, se destacar na sua categoria, e muitas vezes no profissional acabam colhendo frustração porque não desenvolveram tudo aquilo que tinham que desenvolver, né? Então, eu particularmente gosto muito
da igualdade de condições e do tratamento igual a todos, e que lá no profissional, aí sim, muitas vezes para segurar um atleta por questão financeira, por interesse de outros clubes, aí eu acho que é justo cada um ter o seu salário, porque aí obviamente que o mercado é que vai dar o valor que cada um tem, né? E aí cada um fez por onde para receber o seu salário, aí é uma questão normal de mercado, mas na base eu acho muito importante aí que os atletas tenham um tratamento igual aí, e que os clubes não caiam muitas vezes na tentação de dar muita coisa para um jogador muito jovem, muito cedo, porque é muito arriscado esse tipo de conduta. Perfeito. Obrigado, André. E bom, muito obrigado, gente. Esse foi o nosso bloco de perguntas. A gente teve bastante participação online, as perguntas podem ser depois ou lançadas no nosso Instagram, a gente vai repassar para os nossos convidados e também diretamente para os nossos convidados. Bom, chegou a hora de um dos blocos mais divertidos que a gente tem aqui, que é exatamente a hora do nosso raio-x. A gente perguntou para os nossos seguidores das mídias sociais qual jogador ou jogadora foi para o exterior na hora certa. E vamos dar uma olhada o que eles destacaram como top 3. Olá, acredito que a Andressa Alves tenha tido um bom caminho na carreira. Ela participou de alguns clubes no Brasil, seleção, teve excelente passagem por todos os lugares que ela teve. E aí em 2015 ela sai, vai para os Estados Unidos, e aí dá sequência na carreira, depois vai para a França, vai para o Barcelona, na Espanha, e acredito que atualmente ela esteja no Roma da Itália, mas ela teve uma passagem bem consolidada no Brasil, até ter a maturidade suficiente de chegar ao exterior e seguir na carreira de forma brilhante. Olá, o jogador com mais estrutura, planejamento e saiu na hora certa, para mim, foi Neymar. Fala galera, meu nome é Vitor, sou aqui do Rio de Janeiro. E para mim, o atleta que saiu do Brasil no momento certo foi o Gabriel Jesus. Ele saiu sendo o principal jogador do título do Palmeiras em 2016. E a gente ter saído como o principal atleta, eu acho que ele foi para o lugar certo, foi para o Manchester City aprender muito com o gênio Guardiola, aspectos técnicos, aspectos táticos. Então, mais do que o momento certo, eu acho que ele foi para o lugar certo, né? Aprender com a pessoa certa. Beleza? Tamo junto. Bom, gente, voltamos aqui. Os 3 nomes que foram destacados foram Andressa Alves, Neymar e Gabriel Jesus. E agora a bola está com vocês. Quem que vocês acham que foi um exemplo hoje de planejamento de carreira? Gilberto, vamos começar por você. Com uma justificativa rápida de até 2 minutos. O som. Legal se a gente tivesse a oportunidade de todos esses grandes jogadores, né, ainda jovens, permanecessem no futebol brasileiro, ainda aprender mais ainda do nosso futebol, da nossa cultura, e ter realmente a identificação muito mais do que ela dentro de campo, né, mas com o país, com a cultura, com a música, com a sociedade de uma maneira geral. Mas, infelizmente, a gente não tem isso, né, mas... assim, eu vou optar mais pelo lado dos dois, né, do futebol masculino, que eu tenho mais conhecimento, né, acho que para eles funcionou muito bem. Neymar, acredito pela qualidade dele, ele precisava ter um processo de amadurecimento, talvez o momento aqui no Brasil não estava oferecendo isso para ele. Talvez o Gabriel poderia até ficar um pouco mais, acho que eu consegui ainda ver um pouco mais do Gabriel, ficar um pouco mais no Brasil, ter uma identificação mais forte com o próprio Palmeiras, e aí, um ano depois, ele ainda estaria numa condição legal para poder fazer essa transição. Então, cara,
às vezes é muito curioso, né? Cada caso, acho que cada uma consegue absorver melhor. Acho que o importante, acima de tudo, para cada um, o sucesso, nem sempre ele vai só funcionar dentro de campo. É importante você se cercar de pessoas boas, né? E as pessoas do lado, as pessoas corretas, vai te orientar, não vai ser aquela pessoa que só vai te passar a mão na cabeça com as coisas erradas que tu faz. Então, acho que principalmente mostrar quando você faz errado, né? Orientar, ajudar, ensinar, né? E às vezes você tem que ser um pouco psicólogo, né? Acho que as escolhas corretas vai fazer uma grande diferença na vida de cada um. Mas é importante quem esteja do lado, né, ajudar para que cada um desses atletas estejam conscientes daquilo que façam, seja dentro de campo, fora de campo, né? Porque eu vejo que é quase que impossível você ter um desequilíbrio muito grande do lado pessoal e, de repente, pensar em sucesso profissional. Acho que uma coisa anda em equilíbrio com a outra. Perfeito, obrigado, Gilberto. E você, André, qual que é o seu voto? Enquanto o Gilberto falava, eu fiquei pensando e concordo também 100% com o Gilberto. Acho que dos últimos grandes atletas aí que saíram, acho que o Neymar é um exemplo assim de... eu acho muito legal quando o atleta ele consegue entregar para o seu clube formador desempenho, títulos, né? Sai já realmente depois de escrever uma história na equipe principal, né? E no caso do Neymar, ele conquista uma Copa Brasil, uma Libertadores, ele leva o Santos a jogar um Mundial, né? Depois de muito tempo, ele realmente escreve uma linda história dentro do seu clube formador e sai para um grande clube, né? Para um clube, talvez para o melhor clube possível para ele ir, e também escreve a sua história. Então, acho que todos os atletas deveriam se espelhar assim, um pouco nessa história, porque é até um pouco de gratidão, né? De entregar para o seu clube formador também um retorno técnico, né? Não só o financeiro. Às vezes eu vejo atletas muito jovens já querendo sair para meio que garantir assim, a sua independência financeira ou pensando exclusivamente em si, né? E eu acho muito legal quando um atleta ele dá a declaração, como o Neymar deu e como o Arthur agora recentemente no Grêmio, né? Sempre deixou muito claro que primeiro eu quero escrever uma história no meu clube, eu quero conquistar um título importante, expressivo, e aí sim, só depois de ser campeão eu vou me permitir sair, e acho que são dois grandes exemplos aí a serem seguidos pelos novos atletas. Perfeito, obrigado, André. E maravilha, qual que é o seu voto? Olha só, interessante a colocação. Vou falar do feminino, né? Ontem tratar sobre o tema do feminino. Acho que a Andressa teve um papel importante, né, na seleção. Tem muito a evoluir ainda, tem bastante coisa para acrescentar. Mas eu gostaria de ressaltar outras atletas que saíram que foram fundamentais na história do futebol feminino no Brasil. Achei assim, a Cici foi uma grande atleta que jogou bastante tempo no Brasil, fez o seu nome, jogou no São Paulo, foi ovacionada para jogar no time masculino numa certa época, jogou bastante tempo na seleção brasileira, depois se transferiu para os Estados Unidos, onde constituiu família, tem toda uma construção de conhecimentos. Ela continuou jogando um bom tempo, acho que até depois dos 40 anos ainda estava jogando futebol nos Estados Unidos. Outra que eu vejo assim que foi a Marta, né, que saiu do país e foi no momento certo, porque eu acho que a repercussão disso, a oportunidade de poder jogar num time no exterior, deu a possibilidade de ser visualizada com maior frequência nos jogos, para que ela pudesse alcançar a ser 5 vezes a melhor jogadora do mundo. E outra atleta que eu gostaria também de colocar, que eu vejo que foi a Simone. Ontem a gente comentou, mas não era brincadeira, era verdade, né? Porque alguém que saiu do país teve a oportunidade de jogar fora, aproveitou muito, estudou e hoje está com uma qualificação tremenda. Eu acho que ela ensina muito para a gente e tenho bastante orgulho de dizer que a gente tem uma história de mais de 20 anos de colegas de quarto, muitas vezes, e que a gente se identificava bastante. E bastante orgulho em poder trabalhar com ela e saber
ela voltou do exterior com essa qualificação toda. Obrigado, maravilha, de fato. Essa parte do nosso teste ontem podia ter sido gravada, que foi sensacional. E é bem verdade, Simone é um baita exemplo de carreira do futebol feminino. E, bom, Simone, qual que é o seu voto? Não pode votar em você mesmo, hein? Não, jamais faria isso, jamais. Eu acho que eu sou uma pecinha muito pequena dentro desse mundo tão grande, de tantas experiências e de pessoas tão grandiosas. Eu acho que eu a cada dia só estou aprendendo. Agradeço muito, Mara. A gente, além de profissionais, nós somos muito amigas e muito sinceras, né? Que é o que faz com que tudo funcione. Quando tá bem, quando não tá bem, não tá bem. Então, eu acho que essa troca, essa experiência é muito válida e a cada dia a gente aprende sempre mais. Eu vou ter que puxar para o feminino também, porque é onde a gente tem mais o conhecimento e sabe das dificuldades, né? Eu acredito que a Andressa Alves, ela fez uma escolha muito boa, até porque a instabilidade do futebol feminino no Brasil, né, na época, quando ela saiu, era algo que acontecia e que era muito normal, né? Então, trocar aquilo que pode ser por algo que com certeza vai ser, eu acredito que foi a escolha certa. Todas as atletas que podem viver essa experiência de ter uma nova cultura, uma nova língua, de poderem estudar, de poderem viver algo muito novo e gratificante, que podem dar orgulho para suas famílias, para os seus próximos, eu acredito que todos devem vivenciar essa experiência, porque é muito grata. O futebol não é para sempre, né? Então, amanhã tudo vai parar dentro de campo, só que fora tem que continuar. Então, eu acredito que a Andressa Alves começou a traçar o seu caminho, né? Aqui no Brasil e deu continuidade lá fora e está dando até hoje. Então, eu voto nela. Obrigado, Simone. Bom, até como a gente já esperava, entre futebol feminino e futebol masculino, a gente não ia ter uma unanimidade com todos falando. Agora, do feminino, a gente com certeza já teve Andressa Alves como exemplo de gestão da própria carreira nessa nossa conversa. Bom, pessoal, a gente está partindo para o encerramento agora. De novo, obrigado por estarem com a gente hoje. Se vocês tiverem mais perguntas, vocês já podem mandar tanto no Instagram da CBF Academy ou diretamente no perfil dos nossos convidados que a gente vai responder. Eu queria aproveitar que a gente tem vários interessados aqui em conversar sobre o papel do intermediário, o papel das pessoas ao redor do atleta na gestão da carreira dele, e avisar que a gente está com inscrições abertas para alguns cursos que podem fazer toda a diferença na carreira do intermediário e do atleta de futebol. São eles o programa de carreiras de futebol, o workshop de Direito de Futebol e o programa de formação de intermediários do futebol aqui da CBF, que exatamente buscam trazer essa formação para além do campo e dentro do campo para a gente aqui. Acho, inclusive, tem um spoiler, uma das pessoas aqui da nossa live está inscrita em um dos cursos e a gente se vê lá, né? Bom, de novo, façam as inscrições pelo e-mail que vocês acabaram de receber ou no site também do cbf.com.br, CBF Academy. Agradeço de novo os nossos grandes convidados por vocês estarem com a gente aqui hoje, compartilhando tanto. Para mim foi um prazer imenso estar com cada um de vocês, eu tenho cada um de vocês como meus ídolos no futebol. Então, é isso. Agora, a palavra com vocês, para vocês se despedirem e darem um até logo para o nosso pessoal de casa. Gilberto? Prazer enorme poder participar com todos vocês, aprendi bastante, né? Acho um bate-papo muito rico, né, de experiências, falando do futebol masculino, também do feminino, mas trazendo, acima de tudo, experiências importantes para que possa ter uma relevância muito grande, que com certeza tem uma relevância muito grande para os atletas, né, se conscientizarem naquilo que eles querem. Obrigado pelo convite aí, sucesso para todos vocês aí. Prazer imenso. Obrigado, Gilberto, o prazer é todo nosso. André? Roberto, obrigado pelo convite, agradecer também a CBF Academy, prazer aí poder atender vocês e realmente foi um momento bacana.
Estou numa semana bastante conturbada aqui de convocação de seleção sub-20, mas acho que foi gratificante aí participar. Mandar um abraço para a Marlisa, mandar um abraço para a Simone e o Gilberto. Foi muito bacana esse bate-papo e espero que o pessoal de casa tenha gostado. E um grande abraço a todos aí. Obrigadão, André. A gente que agradece todo o apoio desde o começo. E, bom, maravilha. Pois é, gostaria de agradecer essa oportunidade de falar. Eu sei que jogar futebol é mais fácil do que dominar a fala, mas a gente precisa também estar evoluindo e aprendendo e crescendo. Eu acho que hoje foi bastante importante a fala da Simone, do André, do Gilberto, várias colocações bem interessantes que acrescentam no nosso conhecimento. E é com isso que a gente vai evoluindo e é um prazer de ter estado aqui junto com vocês. Um abração a todos. A gente agradece, maravilha. Foi um baita prazer ouvir essa aula de cada um de vocês. Bom, para fechar, Simone? É sempre um grande prazer, né, estar falando daquilo que foi, está sendo e sempre será na nossa vida, que é uma paixão, que é o esporte, que é o futebol, né? Eu sempre estou aprendendo, adoro isso, eu quero sempre estar aprendendo, conhecendo, vivendo experiências novas, e hoje para mí foi realmente uma aula. Queria agradecer a CBF Academy, gostaria também de incentivar todas as pessoas que estavam assistindo a nossa aula para estarem buscando realmente fazerem os cursos que interessam a cada um. Eu sou prova viva disso, né? Eu, nos 5 últimos anos da minha carreira, eu realmente optei, eu quis programar já o pós-futebol, né, pós-campo, e isso está sendo muito importante na minha vida. Então, eu acredito que aprender é sempre válido, independente se você não vai utilizar no momento, mas sempre vai haver um momento lá na frente que isso vai servir muito para você. Então, eu incentivo a todos a estarem participando, se inscrevendo, e obrigada à CBF, à CBF Academy, obrigada aos convidados aí. Eu acho que é sempre muito, muito, muito bom estar falando daquilo que a gente ama. Obrigado, Simone. O prazer é todo nosso. E, bom, a gente está chegando no final dessa nossa conversa do CBF Academy Talks, além do jogo. Espero que essa nossa conversa tenha contribuído para cada um de vocês descobrir um pouquinho mais sobre a jornada internacional do atleta, o papel do intermediário, ainda mais com todas essas falas recheadas de experiência que a gente teve hoje. Conta pra gente o que vocês acharam no nosso Instagram e em breve esse vídeo vai para o YouTube, junto com todos os programas anteriores. Um grande abraço, até semana que vem em mais um CBF Academy Talks, além do jogo, dessa vez sobre Beach Soccer. Obrigadão, gente!